281. Ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem. Ezequiel 33 versículo 31. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. 282. Morno por Jesus. Apocalipse 3 versículo 15, 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 283. Diz que é salvo, mas nega a Deus pelas obras. Tito 1 versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. 284. Se diz que é salvo, mas não guarda os seus mandamentos. 1 João 2 versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 285. Mostra muito amor a Deus com palavras, mas com o coração é cobiçoso. Ezequiel 33 versículo 31. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. 286. Tem zelo por Deus, mas não de acordo com o entendimento. Romanos 10 versículo 2, 3. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. 287. Tem zelo de Deus de acordo com as tradições das pessoas. Gálatas 1 versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. 288. Resistindo ao Espírito de Deus. Atos 7 versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. 289. Roubando a Deus não dando 10%. Malaquias 3 versículo 8, 9. Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Temor de servir a Deus. Lucas 19 versículo 21, 22. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. 291. Não está servindo a Deus. Malaquias 3 versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem.
292. Não servir a Deus com uma mente humilde. Atos 20 versículo 19. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. 293. Tentar a Deus. Mateus 22 versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? 294. Pensar que a piedade e religiosidade é um meio de obter ganhos financeiros. 1 Timóteo 6 versículo 5. E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. 295. Confiar no homem, e não em Deus. Jeremias 17 versículo 5. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. 296. Confiar nas riquezas, e não em Deus. Salmos 52 versículo 7. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. 297. Confiar nos seus próprios caminhos, não nos de Deus. Oséias 10 versículo 13. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. 298. Andar contrário a Deus. Levítico 26 versículo 27, 28. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. 299. Andando de 300. Próprio 299. Andando de acordo com a imaginação do seu próprio coração. Jeremias 16 versículo 12. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados, cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. 300. Andando de acordo com o seu próprio mau coração. Jeremias 18 versículo 12. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. 301. Ouvir a voz de sua esposa em vez da voz de Deus. Gênesis 3 versículo 17. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 302. Adorar anjos em vez de Deus. Colossenses 2 versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. 303. Fofoca. Provérbios 16 versículo 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. 304. Recusando-se a deixar a grande meretriz.
Apocalipse 18 versículo 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Trezentos e cinco Ganância. Efésios 4 versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 306. Agarrar nas partes íntimas de um homem. Deuteronômio 25 versículo 11 de dezembro. Se dois homens estiverem brigando, e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. 307. Carregar rancor. 1 Pedro 4 versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 308. Ódio. Provérbios 15 versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. 309. Odiadores de Deus. Romanos 1 versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. 310. Odeia repreensão ou correção. Provérbios 15 versículo 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, quem despreza a repreensão morrerá. 311. Odiar uns aos outros. Tito 3 versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. 312. 312. Odiar seu irmão. 1 João 2 versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 313. Não odiar as obras que se desviam das de Deus. Salmos 103 versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. 314. Recusando instrução. Provérbios 8 versículo 33. Ouçam a minha instrução, e serão sábios. Não a desprezem. 315. Coração duplo. Salmos 12 versículo 2. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. 316. Coração endurecido. Marcos 8 versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos?
317. Coração duro para com Deus. Atos 28 versículo 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 318. Malícia em seu coração. Salmos 28 versículo 3. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. 319. Procurando que seu coração se descubra. Provérbios 18 versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. 320. Buscando o seu interesse, e não o de Cristo. Filipenses 2 versículo 21. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo.